Bom dia. Como é que estão ali os amigos do Brasil? Eu estou aqui em Portugal. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus e essa questão do isolamento das pessoas. Existem pessoas desesperadas mandando um monte de áudio, textos, fake pelo WhatsApp, né? De um lado existem aquelas que não querem nem chegar perto. No outro extremo tem o presidente da República que está estimulando os movimentos de aglomerações humanas. E como defende o budismo, o melhor caminho é o caminho do meio. Então vocês vão ver aqui, eu estou em Portugal, vocês vão ver que aqui não tem as pessoas que estão no aeroporto de Portugal, né? Que é aeroporto internacional, estou retornando para o Brasil. E vocês vão ver que a maioria das pessoas estão sem máscara, sem máscaras. Então, ainda não é algo tão assustador assim, mesmo aqui na Europa, né? Que a Itália é o epicentro do processo, é uma pandemia, né? Em Portugal já fecharam as escolas, universidades, enfim, os restaurantes, os boates, teatros. Os restaurantes têm até um horário para funcionar, restaurantes e bares. Mas algumas pessoas estão assustadas. Por exemplo, um amigo aqui em Portugal não quis apertar minha mão. O outro, na Suíça, por exemplo, meu amigo Aires, deu-me um abraço. E até porque eu estava vindo do Brasil, onde as coisas estavam muito mais tranquilas do que aqui na Europa. Eu quero conversar com vocês também sobre a questão desse isolamento das pessoas. O que o coronavírus quer nos ensinar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da psicanálise. A primeira coisa, pessoal, é a gente pensar o seguinte: o coronavírus, ele iguala todo mundo. Então ele pega rico, pobre, você vê que as nações mais ricas foram as primeiras atingidas. A China, que é top na economia mundial, os Estados Unidos, a Itália, enfim, pega também países pobres, tem país da África. E é claro que aqui é muito mais complicado, porque é muito perto um país do outro, né? Mas ao mesmo tempo que faz essa distância, né, do aperto de mão, do abraço, a necessidade do uso da máscara, né? Então, por exemplo, as pessoas estão com dificuldade de se comunicar até mesmo pelo mundo virtual. Lembrar que o coronavírus não passa pelo mundo virtual. O que pode acontecer é o seguinte: uma pessoa infectada tocar um celular, um computador, e a outra pessoa saudável, ao manusear esse mesmo objeto, ser contaminada. Isso sim, mas passar de uma cidade para outra, de um país para o outro, isso é impossível. No entanto, o condicionamento faz com que a gente tenha essa sensação, né, de que isso pode acontecer. Então as pessoas falam com muito cuidado, falam baixinho. É engraçado, os áudios que mandam do Brasil, a pessoa fala baixinho, né, como se, enfim, ou então escrevem textos curtos, mostrando assim. Então há uma preocupação nesse sentido. E aí o que acontece? A gente vai perceber que o contato entre as pessoas é muito mais do que o aperto de mão, muito mais do que o abraço. O afeto, ele é psíquico, ele está dentro da gente. E a gente manifesta afeto pelo outro no olhar, ao telefonar, ao escrever. Também manifestamos ansiedades, conflitos, também por essas redes. Então, por exemplo, né, a minha família ficou ansiosa no Brasil, com medo de eu não voltar. E hoje, agora, daqui a pouco, eu vou fazer o check-in, antecipei meu voo, que seria para domingo, para hoje. Então, devo chegar no Brasil amanhã, vou ficar de quarentena, direitinho, embora aqui eu estou super bem, não tem nenhum sintoma do corona, nem de gripe, que até uma gripe complica nesses momentos, graças a Deus.
mas vou ficar de quarentena, os 14 dias exigidos pela vigilância sanitária. Então, mas aí o que acontece? As pessoas ficam aflitas, ficam em conflitos, ficam agressivas, ficam neuróticas, já somos neuróticos, né? Ficam paranoicas e mostrando que a vida psíquica ela é muito mais do que a vida física. E nós podemos demonstrar afeto nesse momento também pelas redes sociais, né? Ao invés de compartilhar fake news, que é um monte, né? Você nunca sabe se é verdade. Notícias sobre o coronavírus só se for de órgão oficial, né? Como o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, pessoas conhecidas, ou então sites confiáveis. É importante isso. Que até mesmo, já vi até mesmo médicos falando bobagens. Isso que é interessante, né? Vi pessoas aqui da Europa fazendo alarde aí com o Brasil, dizendo que aqui a coisa tá feia e que não sei o quê. Porque esse conflito não é o externo, não sei se você consegue compreender. Esse conflito não é o conflito externo da pessoa. É um conflito íntimo, que nesse momento ela coloca para fora como se fosse o coronavírus. Mas na verdade é um vírus psíquico que está dentro dela, né? Aflições, ansiedades, frustrações, que agora são colocadas para fora em nome da preocupação com o próximo, enquanto que na verdade a pessoa está vivendo isolada dentro dela mesma. Aliás, essa coisa do isolamento, por exemplo, eu vou ficar até 14 dias em quarentena. O que eu vou fazer? Eu vou escrever, né? Eu estou com um livro fresquinho, esperar passar essa fase para fazer o lançamento, né? O livro é Você no Divã, é um livro psicanalítico. A ideia era lançá-lo aqui na Europa, mas em função do coronavírus, eu não pude. Aqui, por exemplo, passou um rapaz com máscara, agora, tá vendo? Primeiro com máscara. Já essas duas senhoras não tá vendo? Eles não tá com máscara. Então é só pra gente perceber como é que funciona aqui. Tá muito tranquilo. Você vê, acredito que cerca de 10%, 10 a 20% como eu, que tá usando máscara. A grande maioria não tá. E eu tô na Europa, vocês têm ideia. Até porque a máscara também não protege tudo também, né? Tem questão das mãos, né? E a máscara tem validade. Essa máscara que eu estou usando aqui, ela tem validade de 2 horas. 2 horas depois eu tenho que parar, eu tenho que trocar, né? Porque aí ela já perde a validade. Graças à generosidade dos amigos brasileiros, eu trouxe 3 caixas. Então eu usei à vontade, ainda vai sobrar para levar de volta para o Brasil e para doar, se precisar, né? Da mesma forma como eu recebi doação. Eu comprei uma e os demais foram doados. Trouxe álcool, trouxe luvas, né? Mas é como se eu fosse um ET. Então, voltando à questão aí, as pessoas transportam o conflito delas para o coronavírus, através das redes sociais. Então eu sempre assisto vídeo de um médico, de uma pessoa, eu fico sempre analisando como é que essa pessoa está por dentro. Como eu disse, amigos brasileiros aqui da Europa estão dando notícias assustadoras para os brasileiros. E não é verdade. Eu estou aqui, estou vendo de perto. Não é verdade. A Netflix tem um filme chamado Trincheira Infinita, que é muito interessante, que trata de pessoas que cavaram túneis embaixo de suas próprias casas para se esconder do governo Salazar, da ditadura do Salazar na Espanha, na década de 30, 40. O filme conta a história de um que ficou 30 anos no porão, escondido num buraco, né? Ele construiu esse buraco embaixo da casa dele e ficou lá até que terminasse a ditadura do governo Salazar, até que fosse perdoado, né? Ele entrou lá em 1939 e somente em 1969 é que foi perdoado e aí pôde sair de lá do buraco. Então é como se a gente ficasse dentro do buraco, né? Na Espanha, por exemplo, curiosamente, coincidência ou não, na Espanha, por exemplo,
Eu tenho uns amigos brasileiros que estão lá e que estavam me dando notícias que eles estão dentro de casa. O governo lá fechou tudo. Então é como se fosse a época do Salazar, só que não serão 30 anos. Serão, no meu caso, 14 dias, no caso dos amigos da Espanha, que estão na Espanha, até que isso passe. Mas o filme é interessante, que mostra as consequências psicológicas, né? Os conflitos de uma pessoa que fica isolada. Então é uma questão interessante. E aí vocês podem ter certeza, no meu próximo livro de psicanálise já vai ter uma questão do coronavírus. Eu vou incluir nos meus textos, né? Mas antes disso tem um livro último que eu escrevi, Você no Divã, que eu espero que vocês apreciem, conheçam, assim que terminar essa confusão aí da questão do coronavírus. Então mais algumas imagens aqui ao fundo, ó. Pessoas sem máscara, tá vendo? Muito tranquilo, aqui o aeroporto, tá tudo muito tranquilo. Vou passar mais dois aí que vocês vão ver também, ó, que são tão tranquilos, ó. Deixa eu pegar aqui, tá vendo? Olha só, esses dois. Esse é internacional, ou seja, vem gente do mundo todo. Da Grécia, só não vem da Itália porque está fechado, né? Mas vem da Grécia, da Espanha, da Suíça. Mais uma vez eu quero agradecer meu amigo Aires, que me acolheu com muito carinho na Suíça. E agradecer o pessoal do Maria Magdala, onde eu fiz o lançamento do livro da Suíça. Enfim. E agradecer a solidariedade dos amigos portugueses, que estão toda hora telefonando, querendo saber como é que eu estou. É muito bom ter amigos, é muito importante ter amigos. E aí a gente percebe nesse momento que o que importa é isso. Qualquer sugestão do tema ligado ao coronavírus, mande que eu vou ficar aqui no aeroporto hoje e deverei fazer mais alguns vídeos daqui para os amigos do Brasil. Tá bem? Um grande abraço a todos, até a próxima.